Bom dia a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais este estudo bíblico. As aulas que aqui apresentamos são produzidas pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Queremos mais uma vez afirmar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E por isso nós valorizamos o seu estudo e conhecimento por todos aqueles que desejam estar em sintonia com a vontade de Deus. Hoje nós vamos estudar mais um tema que está presente no livro do profeta Isaías, que é a proclamação da salvação de Deus. Nós podemos dizer que este é o tema mais importante do livro de Isaías, porque toda a mensagem do profeta aponta na direção de Deus como o autor da salvação e também para o Messias como o seu realizador. A intenção de Deus é buscar e salvar todo aquele que se perdeu. Para isso, ele traçou um plano e o executou com todos os detalhes para que nada faltasse. A outra evidência de que o tema central do livro de Isaías é a salvação é o próprio significado do seu nome. Yahvé é salvação, é o que significa o nome de Isaías. Sendo assim, o próprio nome do profeta em si já é uma ilustração da sua mensagem. Então, nós podemos concluir que o objetivo central do profeta é mostrar as ações de Deus para a salvação dos homens. Nós vamos iniciar o estudo de hoje tendo em mente que a graça e a misericórdia de Deus são derramadas sobre as suas criaturas, provendo-lhes tudo o que é necessário para que eles sejam salvos. O texto no qual nós vamos basear essa nossa conversa de hoje está no capítulo 61 do profeta Isaías. Nós vamos ler alguns versículos da parte inicial para começar. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Depois de haver confrontado o povo de Israel pela sua infidelidade à aliança com Deus, Isaías anunciou que Deus estava desejando restaurar essa relação com o seu povo e lhes trazer a salvação por meio do Messias. Devemos lembrar que todas as más ações de Israel estavam baseadas principalmente no seu desprezo pela lei do Senhor. As consequências disso eram a idolatria, a ganância, a injustiça social, os homicídios, o desprezo pelos pobres, o desprezo pelos marginalizados na sociedade, a hipocrisia na condução dos cultos, a conduta ímpia dos sacerdotes, dos príncipes, dos juízes e a falta de confiança em Deus nos momentos de dificuldade. Tudo isso resume, vamos dizer aqui, é um exemplo dos pecados cometidos por Israel. Por quê? Por causa da infidelidade, por causa do desprezo pela lei do Senhor.
O povo de Israel precisava urgentemente voltar atrás, retomar o seu caminho com o Senhor. O contexto histórico desse momento é que o Reino do Norte já havia sido destruído pelos assírios por causa da sua impiedade. Mas Judá, o Reino do Sul, governado pelos descendentes de Davi, estava trilhando no mesmo caminho e seguindo na mesma rota de colisão. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que coincide exatamente com o período em que Isaías profetizou, houve altos e baixos nessa relação dos reis e do povo com Deus. Mas depois de Ezequias, o reino de Judá praticamente deslizou ladeira abaixo rumo ao juízo de Deus. Os 55 anos sob o reinado de Manassés, filho de Ezequias, foram tempos de terror e de abandono da vida com Deus. O povo de Judá precisava desesperadamente de um novo caminho, e foi isso que Isaías anunciou. O texto começa dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Será que ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aliás, essa pergunta soa bem parecida com a pergunta daquele eunuco etíope que encontrou com o evangelista Filipe, lá no livro de Atos. Né? O eunuco estava na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, mas ele não entendia o que estava lendo. E aí ele perguntou assim para Filipe, né? Ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? E o que Filipe fez naquele momento foi aplicar aquelas palavras de Isaías ao Messias. E mais do que isso, mostrar que aquelas palavras referentes ao Messias se aplicavam a Jesus. Pois bem, para melhor entender essa verdade, a gente volta aqui ao capítulo 48, verso 16 de Isaías, que diz assim: "Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito." Os textos que margeiam esse capítulo 61 são os cânticos do Messias, conforme nós estudamos alguns domingos atrás. Embora Isaías estivesse proclamando essas palavras, a sua aplicação tem que ser em relação ao Messias prometido. Isso fica bem mais claro quando nós lembramos que Jesus leu esse texto lá na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele havia crescido, e logo em seguida ele afirmou, escrito lá em Lucas capítulo 4, "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir." Embora tenha havido uma notória rejeição das pessoas de Nazaré em relação a Jesus, o testemunho de Lucas também diz assim, no capítulo 4, verso 22, "Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos seus lábios." O Messias seria, segundo o profeta Isaías, alguém cheio do Espírito Santo. Lá no capítulo 11, versos 1 e 2, nós lemos: "Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor." A partir dessa primeira afirmação do capítulo 61, desenrola-se a missão do Messias no mundo, descrita pelo profeta nesse momento de uma forma poética, mas bastante clara. A poesia hebraica, ela é um pouco diferente da nossa, ela não se baseia em rimas, ela se baseia em paralelismos, ela trabalha frases em paralelo.
E nos 3 primeiros versos do capítulo 61 de Isaías, nós temos 4 desses paralelos. Porque o Espírito do Senhor estava sobre o Messias, ele havia sido ungido, ou seja, ele havia recebido poder e graça para, em primeiro lugar, pregar boas novas aos pobres e curar os quebrantados de coração. Primeiro paralelo. Segundo, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Segundo paralelo. Terceiro, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Outro paralelo. E o último é quando ele diz, e esse é um pouquinho mais complexo, mas ele diz assim, consolar todos os que choram e dar-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e manto de louvor em vez de espírito angustiado. Então temos aqui os 4 paralelos dentro do estilo da poesia hebraica. Então vamos lá. Por que que os pobres eram o primeiro alvo da pregação da salvação do Messias? Precisamente pela mesma razão que no capítulo 5 de Mateus, Jesus considera bem-aventurados os pobres. Somente quem reconhece a sua própria pobreza espiritual e a sua necessidade de salvação é que será alcançado pela obra salvadora do Messias. Quem se acha suficientemente bom e justo não precisa de salvação. Como disse Jesus, quem necessita de médico são os doentes. É por isso que a cura do Messias vai atender os quebrantados de coração. Quem não se humilha diante do Todo-Poderoso não está apto para receber a cura para a sua alma. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Isaías, no capítulo 11, verso 4, ele assegura que o Messias julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E ele complementa no capítulo 29, verso 19, os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Mas Isaías também fala das palavras do Messias que proclama libertação para os cativos. Nos tempos bíblicos, a escravidão era uma realidade. Ela podia ser causada principalmente pela derrota em uma guerra ou por uma dívida que não havia sido paga, ou que não era possível ser paga. A liberdade é um bem muito precioso, que o diga quem está privado dela. Na lei do Senhor, a libertação dos escravizados por dívidas deveria ser proclamada no ano do jubileu, conforme lemos lá em Levítico, capítulo 25, verso 10. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Cada um de vocês voltará para a sua família. A proclamação de liberdade feita pelo Messias, no livro de Isaías, independe do ano do jubileu. Na Bíblia, nós encontramos muitas alusões ao pecado como causa de escravidão. Jesus disse no Evangelho de João que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então, embora haja aqui uma alusão ao retorno dos exilados que estavam escravizados lá na Babilônia, o profeta está se referindo a alguma coisa mais significativa: a libertação espiritual do domínio do pecado e de Satanás. Paralelamente, ele fala de pôr em liberdade os algemados. Em seu ministério, o Messias vai resgatar
os algemados e vai perdoar a sua dívida. Mais uma vez, precisamos reconhecer o paralelo aqui com a dívida dos homens diante de Deus. Nada a não ser o perdão providenciado pelo Messias do Senhor pode resgatar a dívida do pecado dos homens. O Messias também vem para apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável é um novo momento quando todos vão ter a oportunidade de voltar para o Senhor, seguindo-se então uma época de bênção e prosperidade para o seu povo. Durante a era messiânica, a oportunidade de salvação está aberta para todos aqueles que se dispuserem a segui-lo. O apóstolo Paulo, ele cita Isaías 49:8, quando ele afirma lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esse agora, mencionado por Paulo, refere-se ao ministério de Jesus como o Messias. Mas ele não apregoa apenas o ano aceitável. A sua mensagem apregoa também o dia da vingança do nosso Deus, porque uma mensagem complementa a outra. A salvação é oferecida de graça a todos, mas quem não a recebe é alvo de condenação. As palavras de Jesus para Nicodemos em João 3,18 deixam isso bem claro. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Alguns comentaristas dizem que Jesus omitiu essa palavra de condenação quando ele leu o texto lá na sinagoga de Nazaré, porque a manifestação da ira de Deus aguarda a sua segunda vinda a este mundo. Porém, a gente não pode esquecer da realidade de que todos aqueles que morrem sem Cristo e sem a certeza da salvação estarão perdidos eternamente. O último paralelismo está lá no final do verso 2 e no verso 3. Trata do consolo aos que estão em sofrimento. O povo de Judá, durante o exílio babilônico, passava por humilhações, frustrações e ainda sofria com a saudade da sua terra distante. A promessa do Senhor é que as suas lágrimas serão substituídas por alegria e louvor. Porém, mais uma vez, o profeta tem em vista algo mais distante e mais significativo. Entre as bem-aventuranças de Jesus está a que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram e sofrem, porque reconhecem o seu pecado, serão consolados pelo Senhor e vão ser presenteados com muita alegria. Aqueles que hoje estão sofrendo por causa da sua rebeldia contra Deus, podem se beneficiar da obra do Messias para serem libertos e também desenvolverem uma vida de louvor. A conclusão do texto fala que os que agora sofrem serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Finalzinho do verso 3. O texto nos faz lembrar o Salmo 1, que lá no verso 3 diz que o homem bem-aventurado é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. O carvalho é uma linda árvore, é uma árvore esplendorosa, pelo seu porte, pela sua resistência e a sua durabilidade.
Ela serve de modelo para aqueles que confiam no Senhor e abandonam os seus caminhos de maldade. Os que retornaram do exílio babilônico para Jerusalém encontraram a cidade cheia de entulhos, mas receberam a promessa de que as ruínas seriam restauradas e as cidades reconstruídas, graças à providência do Senhor. O culto que havia sido interrompido por causa da destruição do templo iria ser restaurado. O povo voltaria a ser uma nação de sacerdotes do Senhor. Jerusalém seria restaurada à sua antiga glória e a vergonha do povo daria lugar a uma honra duplicada. O Senhor iria vestir o seu povo com vestes de salvação e o encheria de grande alegria, conforme o versículo 10. A mensagem do profeta a respeito da salvação do Senhor deve provocar em nós algumas reflexões. Primeira, o Senhor nunca abandona o seu povo. O seu desejo é abençoar cada um dos seus filhos. Mas em muitas ocasiões, nós é que nos afastamos dele. Assim como o povo de Judá se afastou do Senhor e foi responsável pelo seu próprio destino no exílio, assim nós também somos responsáveis pelas consequências desagradáveis do nosso pecado de afastamento de Deus. Porém, da mesma forma como Deus tratou os israelitas, trazendo-os de volta, dando-lhes uma nova esperança, Ele também está disposto a nos resgatar e nos trazer de volta à sua presença todas as vezes que nós nos afastamos. Segundo, o Senhor renova em nós a esperança e a alegria. Em meio a todos os problemas e ansiedades desta vida, nós não estamos desamparados. Nosso Deus é o Deus da alegria e da esperança. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, nós não precisamos temer, pois Ele está conosco. O seu braço forte nos protege do mal e a sua graça maravilhosa nos cobre de bênçãos sem medida. Em terceiro lugar, a salvação está ao alcance de todas as pessoas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, já providenciou tudo o que nós precisamos para ser salvos. A única coisa que nós podemos fazer é nos arrepender, confessar os nossos pecados a Ele e crer que Ele é o nosso Salvador. Só pode experimentar essa maravilhosa salvação aquele que decide de coração seguir a Jesus e fazer a sua vontade. Quarto, as promessas de Deus são verdadeiras e se cumprem na sua totalidade. A salvação anunciada pelo profeta Isaías se cumpriu no tempo certo, na ocasião exata. Assim como Deus prometeu, Ele realizou. Daqui a alguns dias nós estaremos comemorando de forma simbólica, mas com muita alegria, a vinda de Jesus ao mundo para nos resgatar. Devemos lembrar sempre que o Natal é o cumprimento das promessas do Senhor ao longo da história. Devemos também ser gratos a Deus pela sua maravilhosa salvação. Nós nada fizemos para merecer essa bênção tão grande, mas nós podemos dedicar a nossa vida ao Senhor em gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Uma vida de gratidão é uma vida feliz e bem-aventurada. Aquilo que o Senhor fez por nós deve nos levar a servir uns aos outros em amor e servir a Deus com alegria. E por último, a salvação anunciada pelos profetas é a maior bênção que Deus pode conceder a qualquer pessoa. Isaías anunciou a salvação de forma consistente com o que ele mesmo
havia experimentado. No capítulo 6, nós vemos como ele experimentou essa graça de Deus por meio de uma visão. E a partir dali ele passou a seguir ao Senhor, anunciando a sua palavra ao povo. Seguindo o exemplo de Isaías, vamos nós também anunciar a salvação do Senhor a todos aqueles que ainda precisam dessa maravilhosa mensagem. Desejo concluir com as palavras de Isaías no capítulo 12, versos 2 e 3. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. O último estudo sobre o profeta Isaías será no próximo domingo. Vamos estar juntos mais uma vez para a conclusão das aulas sobre esse maravilhoso profeta do Senhor. Até lá, então, domingo maravilhoso para todos.